Boa tarde, a gente começa hoje mais um evento do Mulheres no Brasil Republicano. Hoje é dia 16 de novembro de 2020. Temos a professora Andréia Casanova Maia, do Boa Tarde a todos e todas que estão aqui conosco. É um prazer ter a Andréia e o público que nos acompanha já faz desde junho de 2020. A Andréia traz aqui para nós uma reflexão importante a respeito da sua trajetória, da sua pesquisa como professora da UFRJ. O título da apresentação dela é Artemis e os desafios da mulher na história, memórias, imagens entre luzes e sombras. A Andréia também faz parte do nosso laboratório Mulheres no Brasil Republicano, é a nossa atividade, ela faz parte do laboratório Brasil Republicano do UF, e ela é professora associada ao laboratório também. A Andréia possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado na mesma universidade e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense. Pós-doutorado também pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professora de História do Brasil Republicano e História da Arte na UFRJ. E atualmente assumiu agora, muito recentemente, e eu dou parabéns, é um momento oportuno para nós darmos parabéns, a presidência da Associação Internacional de História Oral, agora recém-encerrado as suas atividades, a Andréia foi eleita. Nacional, a internacional eu fui vice-presidente, é a nacional. Vice-presidente, isso. A nacional, agora desculpa. É a nacional. Mas, a nacional e daqui a pouco a internacional. Parabéns, Andréia, por assumir esse cargo tão importante para nossas atividades no campo da história oral. Ela também é coordenadora do IMAM, Laboratório de Imagem, Memória, Arte, Metrópole, registrado no CNPq, é um laboratório que tem grandes parcerias com artigos, capítulos de livros e livros. Eu vou citar alguns aqui para ficar o registro, mas convido a todos a entrarem no Lattes da professora e aí realmente entrarem em contato com a vasta produção. Alguns dos livros que a Andréia publicou. Nos Trilhos do Tempo, Memória Ferroviária, de Pedro Leopoldo, em 2003. Encontros e Despedidas, História de Ferrovias e Ferroviários em Minas Gerais, publicado em 2009. Lições do Tempo, Temas em História e Historiografia do Brasil Republicano, publicado em 2016. Valdir dos Santos, O Sambista Operário, História de uma Mina de Ouro no Tempo de Vargas, publicado ano passado, 2019. Outras Histórias, Ensaios em História Social, publicado em 2012, e organizou com outros autores O Mundo do Trabalho nas páginas das revistas ilustradas, publicado em 2015, e também História Oral e Direito à Cidade, publicado ano passado, 2019. Andréia, novamente eu agradeço com imenso carinho, minha parceira de trabalho, minha parceira de várias atividades, e aí minha amiga, além de parceira de trabalho, minha amiga, e eu fico muito feliz pela sua presença aqui, é o que faltava, é uma das presenças que faltavam aqui conosco. Passo a palavra para você, fica à vontade, nós estamos aqui para aprender, ouvir um pouco da sua belíssima trajetória, sempre contribuindo para nós, e sempre do meu lado aí com uma parceira dando força, sobretudo nesse ano pesado, né, de 2020, e sempre como deixamos aqui nossas sincero apoio, nossa sincera solidariedade a todos aqueles que perderam pessoas, familiares, e estão vivenciando, né, com grandes dificuldades, aqui a solidariedade do nosso laboratório Andréia, para todos, e esse vai ficar registrado, e depois nós iremos disponibilizá-lo no canal YouTube do Brasil Republicano. Andréia, passo a palavra para você, eu vou fechar meu microfone e minha câmera, mas eu estou te ouvindo, estamos todos aqui te ouvindo, e de qualquer forma, ter meu celular aqui do lado, caso algum problema de conexão ocorra, eu estou a postos, eu e a Lívia. Obrigada, Andréia, novamente, e vai ser um prazer ouvi-la, minha amiga.
Eu que te agradeço, Carla. Passo Você a palavra esqueceu para de você. falar do nosso grande projeto, que é o último projeto que fizemos juntas, que é o Imã BR Podcast, que eu tive o maior prazer de dividir a parceria com Carla. Ainda não terminou, mas a gente deu um tempo por causa também do burnout que a gente está vivendo aí no final do semestre letivo especial. Mas fizemos entrevistas com historiadores de história do Brasil republicano e está disponível nas plataformas aí do Anchor, do... como é que chama? Spotify, e essas plataformas que a gente consegue ouvir. Né? São entrevistas com historiadoras, grandes historiadoras também, que construíram e que constroem, né, a historiografia do Brasil republicano. Então, agradeço muito aqui a presença de todos, e eu queria começar, Lívia, pode começar a projetar o PowerPoint? Porque eu quero começar com uma citação que está num livro que eu estou organizando, que vai sair agora no final do ano. Já vou fazer também a propaganda, que conta com a presença de Carla, com a participação da Carla e de outros que estão presentes aqui hoje, que é o Recortes do Feminino. E nesse livro, na apresentação, eu comecei citando o Walter Benjamin, que é um autor que eu gosto muito aí da filosofia, que sempre me auxilia e que sempre me inspira muito nas coisas que eu penso e escrevo. Né? Se você passar, Lívia, eu coloquei logo a citação. Ele diz o seguinte: organizar o pessimismo significa, no espaço da conduta política, descobrir um espaço de imagens. Mas esse espaço de imagens não é de maneira contemplativa que se possa medi-lo. Esse espaço de imagens, Bidraum, que procuramos, é o mundo de uma atualidade integral e de todos os lados aberta. Então, a minha fala aqui hoje, como, né, o livro que eu estou organizando e que está no prelo, o Recortes do Feminino, que eu chamei Recortes do Feminino, Cristais de Memória e História de Mulheres nos Arquivos do Tempo. É uma tentativa de organizar o pessimismo e de trazer imagens de pensamento que possam nos tocar, nos atravessar, né, e nos fazer agir face aos acontecimentos contemporâneos. Então, a Michelle Perrault, que é uma queridíssima autora nossa para pensar as mulheres no Brasil e no mundo, né, a história das mulheres, ela disse uma vez, ela escreveu, que no teatro da memória as mulheres eram sombras tênues. E o nosso intuito é ver em que medida a gente pode contribuir para transformar essa tal imagem pálida, espectral, né? Porque todo o nosso esforço é por mostrar mulheres vagalumes, que mesmo nas sombras surgem, emitindo a sua luz. A nossa tarefa é acender as luzes e, nos arquivos do tempo, promover remontagens que nos permitam reivindicar novas aparições. Contando histórias de mulheres, lapidando cristais de memória, procuramos ver imagens como operadoras temporais de sobrevivências plurais. Corpos e vozes múltiplas que atravessam todos os recortes que eu vou propor aqui para vocês rapidamente, né? Evidenciando a potência política do passado, para enfrentarmos ainda, no presente, nossas batalhas pelo direito à igualdade na diferença dos gêneros, entre os gêneros. Nesses tempos de pandemias, negacionismos, relativismos, violência contra a mulher, etc., etc., é preciso trazê-las de novo, ainda que possam voltar às sombras no momento seguinte, para ir iluminar outra paisagem, sendo novamente percebidas por outras pessoas em outros tempos. Então eu vou começar, pode passar, Lívia. Eu vou começar um pouquinho falando sobre as mulheres, né, se iluminando nas minhas pesquisas. Porque, como a Carla mesmo mostrou aí, eu nunca trabalhei especificamente com uma história de mulheres, eu nunca fiz uma história de mulheres, né? Mas a história das mulheres sempre atravessou as pesquisas que eu fiz ao longo da minha trajetória. Então, eu particularmente, né, em minha trajetória de pesquisa,
eu me deparei com algumas Lucíolis, né, que o Dante Alighieri ele chama em italiano, né, os vagalumes. E eles foram aparecendo ao longo do caminho, elas foram aparecendo ao longo do caminho. Então, o primeiro contato que eu tive, eu estava fazendo mestrado, mas fiz um projeto paralelo, que foi a história dos professores da UFMG, do movimento docente da UFMG, em 1998. E ali, né, eu me deparei com as professoras universitárias. Então, em 1997, eu comecei a fazer um livro, que é esse, né, História Oral do Movimento Docente da UFMG, e eu entrevistei algumas professoras que carregavam o piano do Sindicato dos Professores, que foi criado, né, ainda no período de chumbo, assim, final dos anos de chumbo, 1977, né, e a trajetória, eu fiz as histórias de vida dos professores, né, até 1998, né, contando essa história do ressurgimento dos movimentos sociais, né, no Brasil contemporâneo. E a singularidade da questão de gênero, né, apareceu tão forte naquele momento, na história de vida dessas mulheres, né, como professoras universitárias, que é um pouco o que a gente está vivendo hoje aqui, muitos de vocês que são professoras e têm filhos, né, e ao mesmo tempo têm uma participação política intensa na luta pela uma universidade pública gratuita e de qualidade, né? Então, todos aqueles dilemas que eram dilemas muito singulares da mulher, diferente do caso dos professores, dos homens, né, que às vezes faziam uma narrativa na sua fala muito assim pautada pela questão da academia, da carreira, né, acadêmica, e mesmo a militância no movimento docente era completamente distinta do que a experiência dessas mulheres que eu entrevistei. Então, Laura Micoli, a Letícia Malardi, professora da UFMG, né, da Letras, a Laura Micoli do Inglês, enfim, várias professoras que eu tive de várias gerações diferentes, né, porque de 77 até 98 passaram pela diretoria do sindicato várias professoras, mulheres que atuaram em graus diferentes na instituição, né, que eu tive a possibilidade de entrevistar. Então, ali, como eu percebi essa singularidade, isso me fez desenvolver um artigo que eu publiquei ainda naquele ano, né, em 97, nos Anais do Literatura e Mulheres, que eu apresentei em 1997, um congresso que foi na UF, foi a primeira vez que eu pisei na Universidade Federal Fluminense. Eu fiquei tão apaixonada que depois eu voltei em 99 para o doutorado, né? Foi a primeira vez que eu pisei no Gragoatá, então estou muito feliz de lembrar dessa história também, né? Porque aqui, afinal de contas, esse evento ele é promovido pela UF, né, sobretudo, então, e as professoras da UF, né? E ali naquele momento, eu lembro o que eu li, para vocês terem uma ideia, eu li a Jenny Flex, porque ainda não tinha essas discussões que a gente está fazendo hoje de gênero, né, mais contemporâneas e tal, inclusive pensando na diversidade e buscando um olhar menos etnocêntrico para a questão, né, da própria construção da história, era ainda muito recente. Então, não tinha, por exemplo, Judith Butler, eu fui ler depois, essas outras pessoas que estão aparecendo aí, que a gente está agora incorporando mais na bibliografia. Na época, eu lembro que eu trabalhei, sobretudo, com a Jenny Flex, num texto que eu não achei aqui, que Heloísa Buarque de Holanda organizou uma vez, nessa época também, no início dos anos 90, um livro. Se a minha mãe lembrar, ela pode até lembrar o nome do livro, que eu não estou lembrando direito, que era um livro sobre modernismo, sobre pensamento contemporâneo, e a Heloísa convidou a Jenny Flex para escrever um artigo sobre essa questão do feminismo, da história de mulheres, de questão de gênero e tal. Então, eu lembro que, na época, eu usei muito esse livro para fazer essa discussão sobre as memórias, né, das mulheres no movimento docente da UFMG. Então, foi a primeira vez, de certa forma, que eu tive um questionamento no meu trabalho para pensar, né, a singularidade do ser mulher. E aí, no caso, voltado especificamente para as professoras universitárias. Esse texto está publicado nos Anais. Eu não consegui achar na minha biblioteca, que eu queria mostrar para vocês, não consegui achar o artigo, que eu queria, inclusive, mostrar, citar algumas coisas,
Mas como eu vou mais para frente, eu quero só fazer essa introdução, porque depois eu vou falar especificamente da minha pesquisa atual e da figura da Artemis, né, da imagem da Artemis nas revistas ilustradas, que é o que eu quero realmente falar para vocês. Eu só vou lembrar essas reflexões. Se vocês quiserem, depois vocês podem procurar o acesso aos anais para ter esse texto, que é um texto que é mais antigo, mas que tem já alguma reflexão sobre mulheres no Brasil, né, republicano mais contemporâneo. Depois foi a Rosa Luxemburgo. Como é que foi isso? Foi a primeira vez que eu escrevi um texto com a minha mãe, que está aqui hoje, porque eu falei, fica lá, vai lá, mãe, porque eu quero te homenagear. Nós vamos falar de mulheres, eu vou falar um pouco também do que eu devo, né, aos ensinamentos, as trocas que eu fiz com a minha mãe, que também é uma intelectual, professora da UFMG, da Faculdade de Letras. A Inês Teixeira, que é uma professora aposentada da Faculdade de Educação da UFMG, organizou pela editora Autêntica vários volumes sobre a questão, porque ela é da Faculdade de Educação, ela organizou vários volumes pensando a educação, o ensino, né, a escola. E aí ela fez um volume, por exemplo, História Oral vai à escola, o cinema vai à escola, as mulheres, mas vários textos. E aí um desses, que era justamente o cinema vai à escola, ela acabou fazendo um recorte também de questão de gênero no livro, né? E nos convidou para escrever um texto na época. Eu e minha mãe, eu já conhecia muito a Inezinha por causa da História Oral, porque ela foi muito ativa, né, na Associação de História Oral lá na UFMG, então a gente organizou coisa junto e tal. E aí ela me convidou minha mãe para escrever um texto sobre um filme que tivesse marcado a gente e que tivesse uma possibilidade de pensar também como um princípio educativo, né? E aí, naquela situação, eu pensei, poxa, vamos falar de uma cineasta, que eu acho que é bacana, assim. Não era brasileira, era a Marguerite von Trotta, né? E aí a gente pegou. Depois ela fez também, ela fez a Hannah Arendt, né? Não sei se vocês viram um filme maravilhoso sobre a Hannah Arendt também. E aí nós resolvemos fazer um filme, fazer uma análise de um filme que é o Rosa Luxemburgo, né? E aquele momento, então, aquele artigo que foi publicado junto com a minha mãe, né, a mulher vai à escola, ou o cinema vai à escola, o artigo chama Rosa Luxemburgo, o filme, Entre o Corvo e o Búfalo. E aí eu não vou, obviamente, falar sobre o que está no artigo também, depois, se vocês tiverem interesse, vocês procuram e tal, que é bem fácil acesso, pela editora da Autêntica. É um livro que foi publicado, se eu não me engano, em 2009, mas foi um segundo momento que eu me lembro que essa questão da história das mulheres me tocou. Porque foi justamente, né, enfim, a trajetória da Rosa Luxemburgo, todas as questões, inclusive, envolvendo, né, a prisão, o momento que ela estava presa, e a força. Então, tem imagens que aparecem, que a gente fez uma análise também, minha mãe, obviamente, trabalhou mais nisso, uma análise semiótica do filme, né, procurando pensar um pouco os signos que estavam presentes ali nas imagens, né? Então, o corvo, o búfalo, né, que são imagens assim que aparecem muito, inclusive, enquanto ela está na prisão. Então, e o fato dela ser manca, né, do corpo dela também ser um corpo, né, que já sofria, digamos assim, uma série de preconceitos, né, e a luta dela para se colocar, inclusive, dentro daquele universo masculino da esquerda europeia naquele momento, né. Então, tudo isso me levou, mais uma vez, a pensar, olha, eu tenho que estar atenta às mulheres, né. E depois foram as mulheres dos ferroviários, que aí eu vou contar uma coisa que é interessante, depois, se você quiser até discutir comigo, que quando eu estava fazendo doutorado, e resultou nessa tese aí da UF que a Carla citou, o Encontros e Despedidas, né, Ferrovias e Ferroviários de Minas, que também foi publicado, eu defendi em 2002, mas só foi publicado em 2009, né? As mulheres dos ferroviários é que faziam as greves,
no oeste de Minas. Porque, obviamente, o que aconteceu naquele período, eu peguei muito, especificamente, eu trabalhei com a Rede Mineira de Viação, que era do estado de Minas Gerais, num determinado momento aí dos anos 40, até a formação, né, com o JK da Rede Ferroviária Federal, que uniu várias, né, redes que estavam dispersas aí pelo território brasileiro. A Rede Mineira de Viação, ela, quando foi, sobretudo no governo do Estado, né, agora eu esqueci qual era o governador, mas eu acho que era agora eu esqueci completamente, mas enfim, nos anos 40, os trabalhadores ficavam, às vezes, até 6 meses sem receber salário. Então, o que acontecia? Tinha uma cooperativa, né, que tinha determinados gêneros alimentícios ali, de primeira necessidade, né, um sal, um arroz, um feijão, não sei o quê, que ajudava, né, mas depois de 6 meses sem receber, a cooperativa ficava desabastecida, os trabalhadores começavam a passar fome, né, porque mesmo que o comércio fosse extremamente solidário, né, e havia aquele sistema de pegar, né, pagar, como é que fala, para pagar depois, né, fazer uma listinha lá e tal, depois o próprio comércio também estava sem condição de bancar aquilo, né, então as mulheres que se organizavam, as mulheres pegavam seus filhos, né, e sentavam, iam inclusive até fazendo passeata com busto de Vargas, com a imagem de Vargas, né, por conta, inclusive, das leis, né, de toda a questão do trabalhismo e da relação da mulher, né, porque, afinal de contas, a questão do voto, enfim, na época de Vargas. Então, toda a questão da cidadania, que elas, né, viam a figura de Vargas como aquele que manteve, né, que, enfim, não vou entrar nisso, mas aí elas iam para os trilhos e faziam os piquetes. Elas é que faziam a greve, porque senão o ferroviário podia ser mandado embora, né? Então, elas é que paravam os trens, né? Então, ali naquele momento, e aí aconteceu uma coisa muito interessante, que é um problema metodológico que eu queria explicitar para vocês, né? Quando a gente pensa na figura da mulher nesse período, e essa relação entre o espaço público e o espaço privado. O que aconteceu foi que quando eu voltei para entrevistar, para fazer as histórias de vida desses ferroviários, no projeto de doutorado, então isso foi entre 99, 2001, 2002 eu defendi, então mais ou menos no final dos anos 90, né? Eu percebi o seguinte, elas tinham voltado para o espaço privado. Então, elas não quiseram dar entrevista, eu não consegui acesso a essas mulheres. Eu tive que pegar a história de vida delas através do olhar e do recorte da voz masculina, do ferroviário. Né? Eles é que me contaram da participação das mulheres, porque eu não conseguia achar gente, olha que eu cheguei a ir morar lá na região. Né? Eu passei 2 anos em campo, digamos assim, trabalhando, e escrevendo a tese lá na região, no oeste de Minas, em Divinópolis, que era onde tinha uma grande oficina da Rede Mineira, né? E eu não consegui entrevistar a mulher. Então, ficou aí uma questão mal resolvida na minha tese, que é isso, né? Como é que a gente faz uma história de mulheres em que as mulheres não querem aparecer, elas não querem falar. Então, quem fala é o marido, quem fala é o ferroviário que vivenciou a participação delas, né? Então, como é que a gente resolve esse olhar enviesado aí, né? Essa narrativa de uma ausência. E também foi interessante para problematizar justamente isso, né? Que tem um momento em que elas são super ativas, porque está faltando comida em casa, então o espaço privado está ameaçado, a casa está ameaçada, a vida dos filhos, né? Toda a questão da família está ameaçada. Então, elas vão para a rua. E depois elas voltam para casa. E lá ficam, tanto que eu não consigo pegar mais esse depoimento. Então, foi uma questão que apareceu muito forte nesse momento, que eu quis falar também para vocês, porque eu acho que é uma questão importante para pensar a memória das mulheres, até pensando no que a Michelle Perrot nos coloca, né? Depois também teve um momento muito interessante, que foi eu já aqui no Rio, eu estava pesquisando, estava começando a montar meu grupo de pesquisa aqui no Rio, pensando, eu quis fazer uma junção desse mundo do trabalho com o mundo da arte.
Então eu falei, agora no Rio eu vou pensar as representações dos trabalhadores nas artes, né, na cultura visual, né, e tal. E aí eu comecei a orientar um trabalho de uma menina que dançava. E ela, enfim, lá, ela não deu continuidade, ela formou e depois ela não deu continuidade. Mas eu cheguei a pesquisar com ela a Eros Volusa, que é um trabalho também que Carla conhece, porque foi publicado depois numa revista Cultura e Poder, lá da universidade e tal, que foi justamente pensando a Eros Volusa e o espaço, né, a cultura, a formação de um balé nacional, digamos assim, de um pensamento, né, de um bailado nacional no Brasil e tal. E aí também relacionando isso com outras imagens, a dança da Eros, né, e atravessada por outras imagens da nossa história, que reverberam um pouco o que seria o Brasil. Então, eu peguei, de certa forma, uma dança da Eros e atravessei com o quadro do Rugendas. Depois peguei e atravessei com o quadro do Debré. Né? E nós fomos vendo um pouco essas aparições desse corpo, né, em movimento. E não só o corpo da mulher, mas também o corpo do homem. Né? Mas aí, no caso, foi especificamente pensando no corpo da mulher. Também foi uma primeira entrada muito de leve, né? Eu não aprofundei nada. Quem tem agora um trabalho mais consolidado é a própria Carla Carlone, que está aqui com a gente, né? Mas fiz essa entrada na Eros e aí comecei a me preocupar mais ainda, como professora também de História do Brasil Republicano, né? Como se dava, né, a aparição, né, e a força e a potência dessas mulheres artistas no Rio de Janeiro da Belle Époque, depois, nos anos 20, né, porque acho que até a Carla pode falar depois melhor sobre isso, mas assim, eu lembro que quando eu pesquisei a Eros, eu vi que elas moravam numa pensão, né, a mãe era dona de pensão, e figuras da intelectualidade frequentavam ali, né? Eu lembro que quem se apaixonou por ela foi Nelson Rodrigues, que era um garoto, mas se apaixonou por ela, e depois, enfim, tem toda uma questão ali de uma geração e de um ethos, né, artístico, cultural, que estava ali, uma visão de mundo que se construía ali naquele momento, né, em que essas mulheres, elas brilharam, né, e vieram, inclusive, com um brilho fortíssimo, quase que nos cegando, né. Então, depois dessa experiência com a Eros e a publicação também desse trabalho, que já envolvia, né, então, a imagem e a mulher, o corpo da mulher e a dança e tal, e paralela a isso, teve uma coisa que me marcou muito também com relação à história das mulheres, que foi quando eu resolvi pesquisar com Lise Cedrez a história das enchentes no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, numa perspectiva comparada ao longo do século XX. Um projeto que tinha muito mais a ver com a questão da paisagem urbana, mas que utilizaria também da história oral, né, para enfim, para recolher essas histórias, sobretudo das vítimas das enchentes de 66, de 1966, 1967, que foi realmente um momento, digamos assim, trágico na história do Rio de Janeiro. Claro que toda enchente, toda vez que tem, né, uma grande chuva no Rio de Janeiro, a gente sabe que a cidade fica completamente caótica, né, destruída, morre gente à beça, é uma loucura. Mas a enchente de 66, naquele momento, era ainda considerada a grande enchente, né, por todo o caos, por toda a destruição que aconteceu. E nós fomos, na época que eu comecei a pesquisar, eu tinha um amigo sociólogo, tenho ainda um amigo sociólogo aí da UF, inclusive das Ciências Sociais da UF, o Sérgio Castilho, ele me falou, olha, André, você está pesquisando esse negócio de enchente e tal? Quando eu fiz um trabalho na Cidade de Deus, que eu entrevistei uma série de idosos lá e tal, e muitos deles foram morar na Cidade de Deus por conta das inundações, das enchentes. Então, você tem como recolher um pouco essa história a partir da história de vida deles. E aí fomos para a Cidade de Deus fazer as entrevistas. E realmente, as entrevistas na Cidade de Deus me marcaram muito, sobretudo quando eu entrevistei as mulheres.
né? Por quê? Por que eu falo isso? Eu me emocionei muito nesse trabalho, porque quando tinha a inundação, quando teve a inundação, o pessoal de vários morros, né, de várias localidades no centro, na periferia do Rio, eles foram abrigados, né, no Maracanã e no Maracanãzinho, e no Instituto de Educação, enfim, alguns lugares recebiam essas pessoas que perdiam tudo na enchente, né? E aí, quando eu cheguei para entrevistar lá na Cidade de Deus, eu descobri que a Cidade de Deus ela foi inaugurada antes, eu não sabia disso. Foi inaugurada antes do tempo, que a Cidade de Deus era para ser um conjunto habitacional para funcionários públicos, pessoal da polícia e tal, não sei o quê, um projeto arquitetônico belíssimo de um italiano, que a gente chegou a entrevistar também, esqueci o nome agora, mas enfim, contando o projeto e tal, como é que ia ser, Negrão de Lima, que negócio. E aí, quando a gente foi entrevistar, né, a gente descobriu isso, que a Cidade de Deus foi inaugurada antes porque as pessoas saíram do Maracanã, foram para um lugar terrível, que até hoje tem problema de maus tratos com animais e tudo, que era a Fazenda Modelo, onde essas pessoas ficavam. Eu cheguei, então, aí é isso que eu queria chegar. Eu cheguei numa entrevista que a mulher me falou, uma senhora que eu entrevistei. Lá era um verdadeiro campo de concentração nazista. Porque eles nos separavam dos nossos filhos, nos separavam, quem tinha marido se separava do marido, eu fui sozinha com meu filho, aí foi um momento muito pesado da entrevista, que eu me emocionei muito, porque esse filho que tinha, porque várias vezes ela quis desistir, quis sair da Fazenda Modelo antes da casa ser sorteada na Cidade de Deus. E ela falou que foi esse filho, que na ocasião que eu entrevistei tinha morrido de cirrose hepática por conta de alcoolismo, etc. Esse filho é que falou, não mãe, não desista, não desista, a gente vai sofrer mais um pouquinho, mas a gente vai ter a nossa casa própria, né? Então eu lembro que foi um momento, uma hora muito importante dessa pesquisa, porque também foi muito atravessado por essa questão da mulher, né? Era uma mulher que perdeu tudo, que estava só com o filho, né? Teve que ficar separada do filho durante meses, né? Dormindo separado, né? Comendo aquela comida e sendo tratada, muito maltratada pelos oficiais, os militares, né, que estavam tomando conta do abrigo, que é essa Fazenda Modelo. Então, assim, uma situação muito terrível, né? E depois também a vida na Cidade de Deus, porque como eles inauguraram a Cidade de Deus antes, né, do final da construção, né, para receber gente de tudo quanto é lugar, de culturas diferentes, né, Morro da Formiga, Morro do não sei o quê, de vários lugares da cidade, né, com culturas diferentes, elas chegaram e elas não tinham nem ainda saneamento básico, então tinha o banheiro público, era o banheiro coletivo, era a cozinha coletiva, eles pegaram o negócio praticamente assim, como é que fala? Quando ainda não teve o acabamento na casa, então estava tudo pela metade, né? E ali, muito conflito de cultura distinta, né? E eles começaram a criar hierarquias também de classe dentro da própria Cidade de Deus, né? Enfim. Então, assim, essa barra toda eu percebi ouvindo essas mulheres vítimas das enchentes de 66 e 67. Então, essas entrevistadas também a gente falou muito dessa questão do gênero, né, do recorte de gênero, da necessidade, da diferença também de pegar, né, essas entrevistadas mulheres para falar sobre a vida delas, né, e a experiência do cotidiano da enchente, né, o que elas perderam. Então, é sempre isso, né, é sempre muito fechada a questão da família, né, a questão, claro que elas narram como é que era o ir trabalhar, né, como é que a coisa da água, da enchente, etc. Mas a percepção da inundação, né, e da mudança na cidade, de tudo que acontece, tinha uma coisa muito singular, muito diferente, porque envolvia justamente essa questão, né, muito próxima da coisa da família, do cuidado com o lar, essas questões que aparecem de uma forma, né, da relação dos filhos e tal, que não aparece quase praticamente na fala dos homens entrevistados. Né? Depois, então, já estava aqui, vamos acelerar, porque já são quase 4 horas, né? Eu não cheguei ainda a falar o que eu quero falar aqui para você, mas enfim, daqui a pouco eu paro, eu vou resumir só mais um pouquinho. Foram as russas,
né, nas revistas do Brasil. Então é muito interessante, porque quando teve o 2017, teve o centenário da Revolução Russa, eu e Luciene Carriça, não sei se a Luciene está aqui, mas a Luciene e eu escrevemos, junto com um outro colega, o Vicente, né, escrevemos um livro que nós levantamos todas as imagens, tudo que saiu sobre russo e Revolução Russa, nas páginas das revistas ilustradas do Brasil republicano, entre 1917 e 1930. E foi um barato, porque aí a gente fez um capítulo só pensando as mulheres. Porque era um olhar, as mulheres que estavam, de certa forma, ensinando para as nossas a lutar por direitos, né? E todos os impactos da Revolução. E aí as charges, né? Que botavam, por exemplo, o pai do Lacerda, Maurício, né? Maurício Lacerda, que era, né, assim, um defensor dos direitos das mulheres, com várias mulheres ao lado, e a ironia, e todo o que a gente pode falar, o proto-anticomunismo, que já estava presente desde a década de 10, ali no final da década de 10, presente nesse imaginário que está sendo reverberado aí por essas publicações das classes médias e altas no Brasil, né? Então, foi um momento também que a gente achou muita informação sobre as bailarinas, sobre as artistas russas que faziam, inclusive, turnês no Brasil, né? E toda essa discussão sobre direitos e a questão da Revolução e do papel das mulheres na Revolução. Então, também foi um momento que as mulheres apareceram, né, na minha trajetória de pesquisa. E essas mulheres nas revistas ilustradas, elas, e aí por isso que eu chamei minha mãe para assistir, porque depois de tudo isso, né, e até antes das russas, né, foram essas mulheres das revistas ilustradas, né, esses seus corpos em propagandas que surgiram para mim. E essas propagandas, elas já haviam sido estudadas pela minha mãe, que é uma mulher fortíssima também, que eu admiro muito, né, que foi justamente por toda a sua luta dentro da universidade, como mulher, mãe e professora universitária e pesquisadora e tal, que, de certa forma, foi a inspiração maior da minha carreira para pensar, inclusive, essa questão das mulheres. E na sua tese de doutorado, sobre os almanaques de farmácia, né, ela já havia trabalhado com o biotônico Fontoura e a saúde da mulher, né? E aí a gente fez não só, né, o artigo da Rosa Luxemburgo, que eu já citei, mas também a gente começou a escrever juntas sobre as revistas e os almanaques, sobretudo as revistas, né? Aí a gente escreveu um artigo sobre a leitura para todos, né? E esses corpos, né, não só do homem, como da mulher, o corpo são, o corpo disciplinado para o trabalho, né, o corpo anti-jeca tatu, né, o corpo do vigor físico, etc., etc., tudo que estava aparecendo naquele momento, numa ciência, né, que a serviço da República estava se plasmando ali também nas propagandas e nos textos das revistas e dos almanaques, né? Então, a gente fez esse texto sobre a leitura para todos, analisando também o corpo da mulher projetado nas páginas daquela revista, né? E depois a gente fez um projeto junto com o Paulo Bernardo, da FUMEC, lá em Minas, né? E outros pesquisadores, sobre a revista Eu Sei Tudo. E aí foi esse projeto, já tem uns 2 ou 3 anos, foi esse projeto que me levou a aprofundar melhor um estudo sobre essa revista, que é a Eu Sei Tudo, que eu não vou agora de jeito nenhum ter tempo de apresentar todo o arsenal, né, metodológico do projeto, mas aí eu fiz um novo projeto, né, que é o projeto de uma análise comparada entre a GCETU e a Eu Sei Tudo, que é isso que eu trouxe, que eu descobri, e foi aí que eu descobri Artemis. Porque eu também tenho orientado, né, mulheres que são caçadoras também, né? Então, eu já tinha orientado a Karina, que não está aqui, a Karina Fernandes, que já tem muito tempo, que foi minha primeira orientanda de doutorado, que trabalhou também com imprensa, com jornais operários, e trouxe os artistas, e trouxe as artistas operárias na sua dissertação de mestrado, na sua tese de doutorado. Depois,
Patrícia Orfila, que foi um DINTER que nós fizemos com Tocantins, que era da arquitetura, e chegou assim, para aprender tudo, como é que eu faço história social, né? E aí fez um trabalho belíssimo também lá em Tocantins, e agora está na militância das arquitetas feministas no Tocantins, né? A Denise, que fez um trabalho sobre, estou falando das mulheres, né, que eu orientei, a Denise fez um trabalho sobre samba, e trabalhou com algumas sambistas no Estado Novo, né? Camila, então, aí foi chegar na Artemis. A Camila Figueiredo, não sei se ela está aqui, eu acho que não está, não. Camila foi me orientando de iniciação científica, e depois eu já estava pensando aí, eu sei tudo, e falei com ela, pô, você não quer trabalhar com isso aí tudo? Porque ela queria trabalhar com a mulher. Aí eu falei, por que você não pensa, e a beleza, ela tem essa coisa do belo, acho que agora que ela vai trabalhar melhor com isso no doutorado, mas eu sugeri, por que você não pensa as representações da mulher na revista Eu Sei Tudo, num recorte temporal determinado, como, por exemplo, os anos 40, os anos 30, né? E aí nós começamos também a pesquisar, eu também já estava pesquisando, Eu Sei Tudo, minha mãe, né, também, um acervo imenso, a gente tem, inclusive, minha mãe chegou a adquirir os volumes, os tomos de todos os volumes, praticamente, da revista, então a gente tinha esse material, tem esse material, e aí começamos a pesquisar essas imagens, e aí surgiu a dissertação da Camila, e quando a gente ainda estava começando a fazer a dissertação, ela estava começando a escrever a dissertação, ela me veio com uma imagem da Vikelp, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que era uma imagem que eu já tinha usado, inclusive, num artigo meu, mas eu não tinha visto, né? Que na propaganda tinha uma Artemis pequenininha lá dos comprimidos Vikelp, né? Então, eu devo muito à Camila por ter me mostrado, porque aí foi na qualificação dela que uma professora que trabalha com gênero, que é a Marta Mega, mas trabalha com gênero na história antiga, é que falou, poxa, aquela ali, quem que é? Não é a Artemis? Aí eu falei, olha uma sobrevivência da imagem aí. O que significa uma Artemis, uma deusa caçadora, etc., numa revista de propaganda de comprimido para a beleza da mulher e do homem, né? Então, foi ali com o Camilo. E depois, eu não vou citar aqui todo mundo, mas eu estou com Michele Caetano, não sei se ela está aí, que tá trabalhando com as mulheres no cinema, mulheres negras no cinema o Black Exploitation, né? Ela trabalhou com Shaft no mestrado e aí descobriu várias atrizes que trabalham e vai pensar esse corpo dessa mulher no cinema Black Exploitation, né? A Bruna, que está trabalhando com as mulheres sambistas, que vai trazer nesse livro que eu estou organizando agora um artigo incrível sobre a Dorina, que é a nossa sambista aqui do Rio, e a tese dela é sobre as mulheres intérpretes do samba no Rio de Janeiro, enfim. Então, são muitas mulheres fortes que eu encontrei escrevendo sobre mulheres também, né? E a inspiração para tudo isso que eu vou apresentar agora vem das leituras que me foram apresentadas por minha mãe, por ela e outras mulheres, que eu também queria citar, que é Ione Gross e Lucília Neves. Então, a elas eu devo muito isso. Eu já estou querendo concluir, mas eu vou pedir para a Lívia passar para o próximo slide, porque eu quero falar um pouquinho dessa inspiração que minha mãe me deu quando ela começou a ser orientada e depois virou até amiga do Didi Huberman, e começamos a ler e descobrir o Aby Warburg através do olhar do Didi Huberman. Então, a Artemis tem a ver com essa imagem sobrevivente, né? Então, eu vou ler aqui rapidinho, porque senão vai dar o tempo aqui e eu não terminei. Então, eu vou passar um pouco para a leitura. Em um texto de inspiração reconhecidamente warburgiana, o George Agamben define a patosformen como cristais de memória histórica, dotados de uma dupla dimensão, originalidade e repetição. A própria noção de fórmula sugere a necessária dimensão repetitiva do fenômeno, precisamente a condição para que sejam estudadas com ênfase nos processos de transmissão e, consequentemente, no reviver das imagens primordiais que condensam tais energias. A sobrevivência, eu cito, a sobrevivência das imagens não é, na verdade, um dado, mas requer uma operação.
percebe Agamben, tratando-se assim de uma complexa dialética associada à transmissão e pós-vida das fórmulas de Patos. Afirma o filósofo italiano: as imagens que compõem nossa memória tendem incessantemente, no curso de suas transmissões históricas, coletiva e individual, a se enrijecer em espectros, e trata-se justamente de restituí-las à vida. As imagens são vivas, mas sendo feitas de tempo e de memória, a sua vida é sempre já Nachleben, sobrevivência, estando sempre já ameaçada e prestes a assumir uma forma espectral. Em outra passagem do texto, Agamben analisa com mais precisão os termos dessa operação. Como as imagens dialéticas em Benjamin e os símbolos em Vichy, as patosformen, que Warburg compara a dinamogramas carregados de energia, são recebidos em um estado de ambivalência latente não polarizada. E somente deste modo, no encontro com o indivíduo vivo, podem reconquistar polaridade e vida. Sobrevivência espectral é a da imagem da Artemis, uma deusa que é trazida de volta à vida em várias imagens, em vários tempos, distintos momentos, em diferentes publicações da revista Eu Sei Tudo e Gessetu. Como essa deusa sobrevive nas revistas e quais os motivos desse aparecimento, desse retomar constante de um pensamento mágico ou mítico, junto com um discurso até médico, né, de progresso em nome da razão. Então, passa para eu mostrar aqui rapidamente para vocês o mito e a imagem. Lívia? Essa imagem que está do lado de cá é justamente a Artemis que está na propaganda, que depois, daqui a pouquinho, eu vou mostrar grande. E essa do lado é a que está no Museu do Louvre. Artemis, aí eu vou também agradecer a Suzana, que deve estar aqui me ouvindo, me orientando a iniciação científica, que também está trabalhando com a Eu Sei Tudo comigo e me ajudou bastante nesse texto que eu estou apresentando para vocês aqui, nessa parte específica sobre a imagem da Artemis, né? Artemis é arquétipo do feminino. É a deusa grega ligada à vida selvagem e à caça, e mais tarde também se tornou associada à lua e à magia. Era filha de Zeus e Leto, e irmã gêmea de Apolo. Seu equivalente romano foi Diana, a Diana dos bosques, deusa de Tauris. Homero refere-se-lhe como Artemis Agrótera, Potínia, Teron, Artemis das terras selvagens, senhora dos animais. Os acadianos acreditavam que Artemis era filha de Deméter, deusa da agricultura. Artemis é deusa da lua, da caça, dos animais selvagens, da região selvagem, do parto e da virgindade, e protetora das meninas da antiga religião grega. Na obra Dicionário de Mitologia Grega e Romana, Pierre Grimal descreve-a como uma deusa casta e eternamente jovem. O tipo da donzela selvagem que se comprasse, satisfazia apenas na caça, sendo a melhor caçadora entre as deusas imortais. Arco e flecha são seus companheiros constantes, o cervo, o urso e o cipestre foram-lhe consagrados. Como a mulher das propagandas ou dos romances e contos das revistas, ela sobrevive em paradoxo. Ao mesmo tempo que a caçadora, denotando liberdade e independência, é a deusa da virgindade. Ao mesmo tempo que é uma jovem donzela, é vingativa, não só aos animais que persegue, mas também contra os homens. Um poema de Calímago, a deusa, que diverte-se em montanhas com arco e flecha, narra que com 3 anos, Artemis, ao sentar-se no colo de seu pai, Zeus, pediu-lhe para conceder-lhe 6 desejos. Manter-se sempre virgem, ter muitos nomes para diferenciá-la de seu irmão Apolo, ser a portadora da luz, ter um arco e flecha, uma túnica na altura do joelho para que ela pudesse caçar, e ter 60 filhas, todas com 9 anos de idade, conhecidas como as caçadoras de Artemis. Para ser uma de suas companheiras, a ninfa mortal ou semideusa deveria fazer um voto de castidade eterno com a Amazonas, eterno com a própria Artemis, ganhando a imortalidade e a bênção da deusa. Essas caçadoras, conhecidas como Amazonas, estariam, assim como a deusa, livres de julgamentos do homem. Artemis desejou
não ter nenhuma cidade dedicada a ela, mas governar as montanhas e ter a capacidade de ajudar as mulheres em dores de parto. Então, eu vou pedir para ela passar, para a Lívia passar, porque agora a gente vai ver um pouco essas apropriações, né? A Artemis na Gessetu. Eu vou pedir desculpa, porque realmente, como a gente já está com o tempo estourando, e obviamente cansa muito, né? Ficar ouvindo, eu não vou falar da revista, nem da Gessetu, nem da Eu Sei Tudo, tá? Depois tem artigo publicado, depois vocês podem olhar aí já, e na hora da gente fazer o debate e tal, só porque eu preciso de mostrar para vocês como é que eu percebi essa sobrevivência da Artemis nas revistas, né? Na Gessetu, eu achei um texto da Camille Duguay, né, de agosto de 1905, que era justamente a mulher rainha da criação, né, que eu imediatamente, como aparecem as mulheres ao lado de animais em várias cenas, né, eu identifiquei ali uma sobrevivência dessa imagem da Artemis. E a Camille Duguay, né, foi uma editora e jornalista francesa de diversas revistas de moda de Paris, né, e ela era uma importante jornalista também, né, cronista. O gato, desculpa, o gato está começando a bagunçar aqui atrás. Ela também era cronista da coluna Propos Féminin, né, no jornal Le Figaro e de magazines como Le Mode, La Revue Montaigne Illustrée, né, ela foi diretora da Chiffon, né, onde ela também escreveu uma coluna que é a Elegant Vision, de 1918 a 1932. Então, o prestígio de Duguay, né, atravessou o Atlântico, inclusive, né, porque a gente acha histórias como é que fala? Referência, né, aos artigos dela, inclusive em revistas de moda no Brasil, né, como na revista Feminina, né, a Suzana achou também na revista Cigarra, né, então, ambas de São Paulo, e a revista Semanal, né, que era a edição ilustrada do Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, e esse último número, inclusive, a referia como sendo notável, competente, diretor incontestável do protocolo de elegância feminina, enfim, elogiando muito a Duguay. E ela produziu para a Gessetu essa crônica, né, que eu coloquei aí para vocês, que essa ideia de mulher rainha da criação, embora ela esteja fazendo uma sátira em torno da beleza, da elegância feminina, né, porque pela qual justamente a Camille ela defende que ela seria a mulher rainha da criação, né, ao contrário do então mestre da criação, né, o lugar ocupado pelo homem, né, ela está ao mesmo tempo colocando esse poder da mulher, né? Mesmo que a imagem não esteja, de certa forma, batendo, vamos dizer assim, com o que está no texto, porque a imagem, na verdade, está fazendo uma crítica a esse uso de animais para roupas, Pode passar, Lívia, mais uma para vocês verem. Então, essa crônica, ela é ilustrada, como vocês estão vendo, com mulheres e animais. Não sei se tem mais uma. Passa para mim, Lívia, deixa eu ver, eu acho que aí já é outra imagem. Aí, ainda tem, tá vendo? Até com porco. Essa figura que eu estava mostrando, né, ela está sendo carregada, ela está sendo carregada lá em cima por um elefante, né, depois tem avestruz, lagarta, baleia, até baleia no fundo, essa aqui está muito mal, não está dando para ver direito, né, mas a sátira e a representação concebida pela Camille, a gente associa muito também a essa questão da jovialidade, da caça, da soberania, de certa forma, de Artemis sobre os animais, né, e as características designadas às mulheres parisienses relacionam-se também, por meio dessa disposição e apropriação desses animais, plantas, pedrarias, tudo que tem a ver também com exploração do homem, né? Como se o homem estivesse fornecendo tudo para a mulher, para a beleza da mulher, né? Então, ele está criticando, de certa forma, essa forma, né, como a sociedade francesa estava presente naquele momento. A rainha da criação, olha, só para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui um pedaço aí desse texto que a
a gente traduziu, eu e Suzana, que é o seguinte: quando dizemos que o homem é o mestre da criação, nos esquecemos da mulher. É ela, na verdade, que exerce a verdadeira soberania. Tudo foi criado por seu capricho e por seu prazer. É para esse fim que os seres e as coisas tendem. Ela não só domina por sua sedução natural, que é a lei do mundo, mas nada existe na superfície da terra, nos mares e mesmo nos vastos espaços do ar que não tem por destino sirva em seu adorno e glorifique seu encanto eterno. Por mais excessiva e paradoxal que essa afirmação possa parecer, ela não é menos rigorosamente correta. A imagem de Artemis, então, ela ecoa nas ilustrações do texto de Camille Duguet. Mulheres e natureza, mulheres e criação, a fertilidade, sem falar na presença dos animais. Logo, percebe-se a patosformem como sobrevivência da representação dessa deusa. Conforme já discutido em artigo anterior, para Ab Warburg, cada época seleciona e elabora determinadas patosformem, à medida das suas necessidades expressivas, regenerando-as a partir de sua energia inicial. Analisando a crônica de Duguet, em consonância à representação de Artemis, as ilustrações parecem potencializar o poder das mulheres, explicitamente escrito para a valorização do gênero. A sobrevivência da deusa dos bosques é longa e reverbera também em textos, imagens e nas propagandas feitas para mulheres na revista Eu Sei Tudo, como será analisado. Então, se você passar aí, Olivia, que a gente agora já estourou o tempo, né? Então, eu estou meio que... Pode passar mais, passa mais, porque isso ainda é aquela. Agora eu quero... Aí eu sei tudo. Isso aqui pode passar, que eu não vou entrar nessa. Aí na Eu Sei Tudo, ela aparece como Diana, né? No recrutamento do sacerdote no tempo de Diana. É muito interessante, eu não vou entrar muito também, porque eu quero ir para a propaganda, para a gente fechar. Depois, se for o caso, a gente volta, né? Mas aí foi um outro momento que eu achei que uma parte da revista que eram cenas da vida antiga, né? E aí mostra justamente no contexto lá da antiguidade, né, em Neme, na Itália e tal, um relato de um historiador, né, e arqueólogo, Robert Ganat, que ele narra um acontecimento trágico no tempo de Diana, né, que é Artemis, né, Diana Artemis, que é acompanhado de fotos, ilustrações e tal. Então é muito legal, porque fala das práticas sangrentas e cruéis da antiguidade, né, da coisa do como é que se dava o recrutamento do sacerdote no tempo da deusa, e também chama atenção para essa questão da Artemis vingativa, da Artemis violenta, né, dessa Artemis que usa as flechas, né, e as flechas dão morte súbita, né, provocam dor, né, e essa deusa de Tauris aí também apreciava sacrifícios humanos, né? Então essas imagens e narrativas sobre o templo e a sua deusa, né, elas se configuram numa das aparições, né, que ocorre na revista. E é muito interessante, enfim, eu não vou aprofundar aqui, mas é interessante ver também essa mulher. Passa só mais uma aqui, para eu ver se aparece aí uma frase que eu... Passa outra. Aqui, ó. Ó Diana, a terrível. Tá vendo? Tu que só poupaste a virgem Ifigênia para fazer dela tua sacerdotisa e armá-la com fogo mortífero, Artemis, rainha de Taurida. Tem piedade de nós, poupa-nos a vida. Né? Então já aparece um aspecto, né, da violência, né, da vingança, da força destruidora também da Artemis, né? E aí passa para outro, que eu vou fechar com a propaganda dos comprimidos Vikelp, que é justamente a ideia de autocuidado, né, como que a saúde tinha esse foco também, né, e aí essa foi aí justamente que aparece a Artemis ao lado, né, da mulher na propaganda, né, com essa modelo aí, né, como que, pelo vigor e perfeição do corpo humano, a propaganda promete que a mulher que utilizar os comprimidos Vikelp terá ganho de novas forças, sentirá nova disposição para a vida e o prazer de ostentar um corpo forte e uma aparência sadia. Então, a ilustração de Artemis, ela seria justamente a personificação desse corpo perfeito, né, forte, sadio a ser alcançado.
em paralelo a essa imagem da modelo, que é esbelta, mas com curvas, né? E tem a ver também, de certa forma, com essa ideia de virgem, de eternamente jovem, né? De vigorosa, de forte, de caçadora, que tem a ver também com a figura da Artemis. Depois tem também, eu passar muito rápido, volta aí, passa mais um. Não, esse é o texto que aparece, pode passar, não, vai para frente, Lívia, desculpa. É porque eu estou querendo fechar logo. Aqui a capa da Eleanor Parker, que é uma Eu Sei Tudo de 1947, né? Que aparece justamente que a Eleanor Parker está na capa, né? Vocês conhecem a Eleanor Parker, foi uma atriz norte-americana célebre pelos seus trabalhos, né, na era noir do cinema hollywoodiano, né, nos anos 30. Desculpa, nos anos 40 e 50, né, ela foi indicada 3 vezes, pelo menos, para o Oscar de melhor atriz, né, ganhou o prêmio Volpe Cup de melhor atriz no Festival de Veneza, né, tem um filme muito famoso dela, que é o A Margem da Vida, de 1950, enfim, a época que ela foi capa da revista Eu Sei Tudo, ela era uma atriz em ascensão no cinema hollywoodiano, né, estava atuando em filmes da Warner Bros., né, da Paramount, enfim, estava ali naquele circuito. E ela também, ela atuou na Noviça Rebelde, né, enfim, vocês já ouviram falar muito dessa atriz, né. A descrição da capa com a Eleanor, que é essa que eu coloquei aí, né, exalta sua beleza singela da juventude, graça e formosura, fascínio que iguala a grandeza de um corpo celestial, né? Características essas que no final do texto que apresenta o número da revista assemelham-se a Diana, né? Representação romana da deusa grega Artemis. Assim como a deusa, Eleanor representaria a beleza jovial e pureza. Tá vendo? Ó? Novembro era consagrado a Diana, e Diana de Roma, ou Artemis grega, era a deusa das mulheres, dos bosques, dos campos e das fontes. Eleanor Parker apresenta-se assim, sob o auspício da filha de Zeus e de Leto, irmã de Apolo, símbolo do feminino, do eterno feminino que governa o mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, eu já vou fechar aqui, né? A gente também é muito interessante, por isso que eu quis ressaltar o paradoxo, né? Porque a gente tem uma espécie, às vezes, de subversão da forma como as revistas se apropriam da imagem da deusa, né? Não sei se vocês perceberam aqui. Às vezes tem uma discrepância entre algumas características descritas, né, sobre o mito e os modos, né, as finalidades com que esse é utilizado pelas e nas revistas, tanto na GCETU quanto na Eu Sei Tudo, né? É interessante perceber, por exemplo, se vocês olham lá, né, em oposição à soberania da Artemis sobre os animais e homens, como indicado na crônica da Camille Duguay, desculpa, nessas últimas análises da propaganda dos comprimidos Vikelp e na capa da Eleanor Parker, a Artemis, ela torna-se, para além, né, desse símbolo aí de autonomia, de liberdade feminina, de caçador e tal, um símbolo de beleza, de eterna juventude, né, a pureza, a ser virgem, a caça. Dentro do... Tá lá na cozinha, desculpa, gente, o Pedro, o Antônio tá aqui procurando um lápis grafite para fazer o trabalho. Isso vai fazer parte ainda de mulher que trabalha, né, em casa na pandemia, com criança tendo aula, né? E, enfim. Mas é isso, ela torna-se, para além desse ícone de beleza, de liberdade feminina, um símbolo de beleza, de eterna juventude. E isso lhe proporciona, é isso que lhe proporciona um corpo atlético, né? Então, tem também o uso da figura mitológica como estratégia de venda, né? Que a gente não pode perder aí o foco fundamental dessas propagandas, né? No caso da propaganda, sobretudo, né? Não somente para atrair o público feminino, mas para promover o padrão de beleza da época e o ideal de corpo curvilíneo e tal, aquele ideal, né? Então, gente, vou passar para as minhas considerações finais. Você pode passar aí o último slide? Passa mais um aí, pronto, para a gente fechar. Artemis acreditava que ela tinha sido escolhida pelas parcas para ser parteira, especialmente desde que ela tinha ajudado a mãe no parto de seu irmão gêmeo Apolo.
Todas as suas companheiras permaneceram virgens e Ártemis vigiou de perto sua própria castidade. Seus símbolos incluíam o arco, a flecha de ouro, o pão de caça, o veado, a lua. Calímaco diz que Ártemis passou sua infância buscando coisas que ela precisaria para ser uma caçadora. Assim ela obteve o seu arco e flechas na ilha de Lípara, onde Éfeso e Cíclope construíram. A figura mitológica de Diana sobrevive no tempo em distintos reusos, definições e finalidades. A patosformen de Ártemis é cristal da memória histórica que foi lapidada ao longo dos séculos e reaparece tanto na Gesetu quanto na Eu Sei Tudo, nos lembrando a potência das imagens, não só dos mitos, mas das mulheres. Os seus ressignificados são múltiplos. Intensifica e estimula um poder e autonomia femininos, como os da caça de Ártemis, sobre os indivíduos masculinos, ou são subvertidos, como nos da sua juventude, em prol do fomento de um padrão de beleza física da época, além de tornar-se parte estratégica do estímulo ao consumo de produtos desse propósito. Através da deusa e das representações da mulher nas revistas ilustradas, vimos algumas seções da revista que merecem destaque, tendo em mente o principal argumento demonstrado até aqui, de que o corpo da mulher, relacionado a normas e valores morais, éticos, sociais, estéticos e científicos, torna-se, nas páginas da revista, um perfeito e belo objeto de consumo, sendo produto social, cultural, histórico e produtor e portador de signos. Mas que lugar teria a sociedade de consumo do século XX para uma mulher caçadora? Esses cristais de memória nos ajudam a enfrentar o problema da imagem como documento da cultura humana e sua relação com o feminino, ontem, hoje e amanhã. Obrigada. Falei demais, né, Carla? Oi, tudo... Foi ótimo, Andréia, obrigada. Muito esclarecedor, belíssima trajetória sua, belíssimas reflexões, extremamente eruditas, extremamente fazendo correlações que são difíceis de nós fazermos, né, para além da história do Brasil República, né, no qual nós somos especialistas. Então, eu te dou um parabéns pela essa apresentação poética, quase, né, vamos dizer assim, além de refletir no campo da história das mulheres, das relações de gênero, é uma reflexão também poética que abre espaço para muitas outras reflexões, muitas outras questões que nos foram apresentadas e instigam a nossa curiosidade e a vontade de ler a sua pesquisa, ler os seus textos, seus capítulos, seus livros, e também seguir para além do que foi colocado por você, já que você sinalizou uma série de elementos importantes que merecem ainda serem aprofundados. Muito obrigada, Andréia. Eu quero de novo dizer parabéns, é muita satisfação que nós recebemos de você aqui. E queria passar, não sei se os colegas que estão nos assistindo têm alguma questão, alguma pergunta que possa ser feita pelo chat. Enquanto as pessoas se organizam, caso tenham alguma pergunta, podem escrever no chat, por gentileza. Eu queria fazer uma pergunta para a Andréia, para começar nosso debate. Quais são as suas perspectivas agora de pesquisa, já que você abriu muitas frentes, né? Você trabalha no campo da história do trabalho, história das mulheres, correlaciona esses dois campos, essas duas áreas de pesquisa, e quais são as suas expectativas, seus novos projetos para 2020? Sei que tem um livro aí saindo, novinho, e do qual eu faço parte, e eu agradeço imensamente a oportunidade, foi um prazer escrever para esse livro, e gostaria de lhe ouvir um pouco, né, quais são os novos projetos da Andréia Casanova para esse 2021, falei 2020, 2021, que a gente vai aí enfrentar ainda no quadro dessa pandemia, mas talvez um pouco mais acostumados, naturalizados com essa situação que nós vivemos enquanto mulheres, enquanto pesquisadoras, professoras e mães, irmãs, né, filhas. Então, essa é a minha pergunta para você, Andréia. Passa a palavra para você. Eu até falei, né? Fiquei
eu trabalhei muito esse ano, né? Porque eu acho que eu fiquei numa paranoia de achar que eu não ia dar conta de ficar em casa, sem fazer muita coisa acadêmica e tal. E acabou, eu fiquei com medo mesmo, né? De ser uma coisa de tipo, eu ficar só tomando conta de criança, fazendo faxina, limpando banheiro, lavando roupa. Então eu pensei assim, nossa, eu vou fazer alguma coisa. Aí tive uma ideia com a minha mãe de organizar um livro, que foi o Arquivo Pandemia, que você participa também, né? Que era justamente transformar, né? Fazer uma junção de toda essa discussão do que a gente estava experienciando na pandemia sobre esses olhares múltiplos de artistas, de cronistas, literatos, intelectuais, quilombola depois entrou também, enfim, para poder pensar o que é essa experiência da pandemia. Então, muita gente que está aqui participou, inclusive, do livro, e eu achei que não fosse dar tanto trabalho quanto deu, né? Então, assim, no final ficaram 2 volumes, são 150 autores, e agora que a gente vai lançar. Então, a última coisa que a gente vai fazer esse ano vai ser lançar esse livro, o e-book, o Arquivo Pandemia, volume 1 e 2, né, pela editora da UFMG, que já está pronta também, uma parceria com a mamãe. Depois, eu fiquei também preocupada e querendo, né, já era uma coisa que tinha sido programada o ano passado, que era justamente pensar os trabalhos do grupo de pesquisa do IMA, né? E aí eu percebi que, desde o ano passado, várias das minhas orientandas e orientandos e pesquisadores associados do IMA estavam trabalhando com história de mulheres nas suas pesquisas, ou pensando a mulher. Não especificamente fazendo uma discussão profunda de gênero, talvez, mas várias pessoas pensando mulheres e falando sobre mulheres e tal. E aí que eu resolvi, né, convidar as pessoas e o grupo, e para além do grupo, para pensar, organizar, né, esse trabalho do grupo e botar para fora em formato de livro, nesse recorte do feminino, que eu falei no início, né? Que você participou e tal. O que aconteceu foi que foi uma loucura, porque muita gente não deu conta. Quando foi chegando o prazo, eu fui mandando e-mail, as pessoas que eu tinha convidado ano passado, elas falaram, Andréia, não estou com condição, a pandemia acabou comigo, eu não estava nem lembrando que eu tinha me comprometido com esse trabalho. Então foi uma correria, porque eu tive que convidar novas pessoas que já tivessem com trabalhos em andamento, que pudessem contribuir, né? Você mesmo sabe da correria que foi, tem a coisa da CAPES e tal, essa loucura de produtividade de fechar Sucupira para o quadriênio da pós-graduação e não sei mais o que, então ficou uma correria danada. Em paralelo a isso, a gente voltou a dar aula, né, remota, e fizemos podcast e tal. Então, assim, o que eu penso para o ano que vem? Primeiro, a gente vai lançar esse livro, que eu quero que todos esses livros sejam lançados fisicamente, porque eu ainda sou da turma do livro físico, né? Então, a primeira coisa, a gente está tentando promover uma parceria, alguma coisa, para poder que esses livros em PDF saiam impressos, e a gente faça lançamento do livro impresso fora da pandemia, no momento assim que eu imagino que já tem uma vacina, alguma coisa, e eu quero continuar torcendo que seja logo, né? Então, acredito que para março já vai sair esse livro, né? E o que tem para o ano que vem, Carla, basicamente retomar, né, o projeto GCETU, porque isso que eu mostrei aqui para vocês é só um exercício de uma Nashlib lá, de uma sobrevivência que é a figura da Artemis. Mas a ideia é fazer uma análise comparada de maneira mais aprofundada, muito na metodologia da Tânia De Luca, então pegar várias tópicas, né, que aparecem nas 2 revistas e tentar atravessar isso. Então, isso vai dar uma trabalheira danada, um trabalho que não vai acabar nem o ano que vem, nem no outro, né? E tem também uma parceria grande, até a Denise está aqui, que é a questão de continuar pensando a cidade, né? Continuar pensando na história da cidade. Então, a gente tem alguns projetos aí, Denise está aqui também, da antropologia lá de Minas, né? A gente tem um grupo, né, o Mário Brum, o pessoal da UERJ, né, o Mário Brum que eu estou na UERJ agora, o pessoal que trabalha muito com a paisagem urbana,
que é um forte também do grupo de pesquisa, né? Porque o grupo de pesquisa tem um nome grande, né? Que cola tudo, que imana tudo, que é Imagem, Memória, Arte e Metrópole, né? Então, as mulheres estão atravessadas, mas elas estão aparecendo nos estudos sobre cidade, nos estudos sobre arte, nos estudos, né, da paisagem urbana, da metrópole, da cidade, né? Então, a ideia é continuar pesquisando a Eu Sei Tudo e a GCETU e fazendo também história oral de cidade. É isso. Obrigada, Andréia. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, Andréia? Se quiser, pode até mesmo, né, já que estamos aqui entre muitas pessoas próximas, né, da Andréia, ou minhas, ou de nós duas, se quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta, só lembrando que, caso faça a pergunta por microfone e com a câmera aberta, a sua imagem vai ser gravada e a gente vai disponibilizar esse material no YouTube. Se preferir, pode fechar a câmera e ficar só a voz. Alguma questão? Sim, eu queria fazer uma pergunta para a Andréia. Andréia, primeiro foi um prazer te ouvir, né? E reiterar meu convite que você também, ano que vem, vai estar na minha banca, tá? Pois é, aí as bancas vão continuar, tudo vai continuar, né? Espero que presencialmente, que eu tô com saudade, eu não te vejo desde o meu aniversário, né? Pois é. Andréia, a minha pergunta é o seguinte, nas suas pesquisas, em algum momento aparece a questão da mulher negra, a representação dessas mulheres negras, tanto nas revistas que você pesquisou, quanto nos seus orientandos, tem essa ênfase ligada à representação da mulher negra? Então, na Eu Sei Tudo, especificamente, né, tem uma discussão que a Camila faz. A Camila não está aqui, né? Puxa a orelha dela, deve estar preparando um projeto de doutorado, por isso que ela não está aqui. Camila fez, porque tem uma propaganda da Anastácia, que é tipo aquela figura do Monteiro Lobato, da mama negra cozinheira da casa da fazenda. Lembra da figura? Sim. Que é a Dona Benta e a Anastácia. Então, tem as propagandas, se eu não me engano, do doce de leite. Eu estou quase achando que é do doce de leite. Antes, já tinha aquela representação que a gente conhece do Nestlé, né? Do leite condensado Nestlé, com aquela a mocinha branca também, bonitinha, magrinha lá na frente. Mas as propagandas traziam uma negra cozinheira. Então, a análise que ela fez, até acho que foi um capítulo da dissertação dela, se eu não me engano, é essa figura da negra que continua sendo a doméstica, né? Naquele espaço como é que a gente fala? De subalteridade, né? Mas eu não pego muito por aí, não. Né? Assim, nas minhas pesquisas ainda não apareceu, essa questão não apareceu. Né? Aparece, obviamente, claro que, por exemplo, eu já participei de bancas. Agora, outro dia mesmo participei de uma banca de uma senhora de Salvador que está trabalhando com as amas com as negras de tabuleiro, né? Enfim, e pesquisando as redes de sociabilidade e tal, socialização. Então, assim, geralmente eu leio muito e, por exemplo, agora mesmo também, semana passada, estava numa qualificação sobre o subúrbio, sobre o Rio de Janeiro do subúrbio, e aí um forte traço lá da qualificação, uma parte grande do texto do Alain, que é o orientando do Marcos Bretas, foi justamente sobre o Lima Barreto e a mulher negra. Então, apareceu, né? A gente também trabalhou, quando a gente fez o podcast, a gente entrevistou a Magali Angel, né, que eu até citei muito, está trabalhando com isso e falou muito sobre isso no podcast. Né? Então, eu te aconselho, se você tiver interesse específico em pensar essa questão da mulher negra e na literatura dessa época e tal, e no Rio de Janeiro, a Magali Angel falou muito, né, Carla, para a gente sobre isso. Tá bem. Obrigada, Daniele. Mais alguma questão? Alguma questão para que a gente possa vir a debater? Eu agradeço aqui a presença de todos os colegas, a da Sheila, que chegou aqui para conversar conosco. Tudo bem, Sheila? Tudo. Saiu meu nome aí com outro e-mail. Não, eu vou aproveitar que a Andréia está falando tanto dessas revistas.
Você, por acaso, viu, quer dizer, existe cinema nessa revista, sobretudo cinema brasileiro? Existe. Deixa eu só fazer uma interrupção. Não sei se a Andrea teve a oportunidade de conhecer a Sheila. Sheila é de São Paulo, cineasta, formada em História, tem um trabalho maravilhoso sobre história e cinema. Participei de uma banca com ela, assim, um trabalho fantástico, e sobretudo agora trabalhando na perspectiva da participação das mulheres, né, no cinema brasileiro na metade do século XX, né, final da primeira década, da primeira metade do século XX. Obrigada, Sheila, pela sua presença. Muito obrigada por essa apresentação aí, imagina. Um trabalho maravilhoso da Sheila. Fiz um ensaiozinho de colagem com aluno. Não, é porque essa coisa de fonte, né? O cinema brasileiro se fala muito pouco, muito mal, etc., e, sobretudo, a questão da mulher. Então, assim, e eu nunca cheguei na Eu Sei Tudo, então, por ignorância, certamente, né? Mas... Eu Sei Tudo tem muita coisa, tem coisa assim. Inclusive, quando a gente fez, o Russos em Revista, que é a conta dessa efeméride da Revolução Russa, que a gente levantou esses temas, apareceu muita coisa, propaganda de filmes, inclusive, livros e filmes do cinema russo, do Eisenstein, enfim, aparece muito. E tem um capítulo que a gente dedicou, esse ficou mais por conta até não foi nem eu e Luciene, foi mais até o Vicente que fez esse levantamento das artes e tal, e da cultura visual. Então ele fala também, ele nesse livro tem um pouco essa discussão. E fora disso, do cinema brasileiro especificamente, tem algumas coisas sim, né? Agora, assim, de cara eu não estou lembrando, mas se eu pegar uma revista aqui, capaz de a gente ficar aqui conversando mais um pouquinho, eu pego a revista e já abre e aparece, porque tem propaganda, tem muita propaganda. Propaganda, não é interessante, por conta do a que era destinado, mas sobretudo que mais para os anos 50, assim, não... mais para... Na verdade, essa revista ela vai, acho que até 58. Mas o que eu já pesquisei, no final dos anos 40 e tal, já aparece muita coisa. Certo. Agora, o cinema brasileiro, eu lembro, talvez eu vi alguma coisa sobre o Limite, eu vi algumas coisas sobre os primeiros filmes também comentados, sabe? Mas, assim, acho que quem deve... Uma interlocução que eu faço, às vezes, bacana, é com o Eduardo, né, o Moretim. Sei. O Eduardo, ele pode te dar mais informação sobre isso, porque ele está num grupo de pesquisa que a gente tem na Casa Rui Barbosa, que ele participa, que é uma circulação de ideias e desses impressos, tanto do século XIX quanto do século XX. Então, sempre quando a gente organiza os encontros, ele sempre traz alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas ele que coordena esse grupo? Não, quem coordena é a Tânia De Luca, da Unesp, né, a Tânia e a Isabel Lustosa. Perfeito. Mas aí tem subgrupos, né? Então, nesses subgrupos, a gente às vezes troca muito com o Eduardo, porque ele é um dos coordenadores de uma sub-área, vamos dizer assim, da pesquisa, que é ligada mais à história do cinema e tal. Perfeito. Nesse recorte do feminino, né, já que a gente está falando de cinema, eu convidei um pesquisador associado do IMA, que é o Eduardo Pinto de Pinto, né? O nome artístico é o Eduardo Chacon, que ele fez uma tese de doutorado, professor da UERJ, fez uma tese de doutorado sobre o Rio 40 Graus, e tal, trabalha muito com cinema. Enfim, tem dois textos nesse livro, 2 artigos sobre mulheres e cinema. O Luiz Costa, que é um menino que eu estou orientando o doutorado, que está trabalhando com o documentário no Cinema Novo, fez um texto muito interessante sobre aquela cineasta, como é que chama? Carmen Santos. Carmen Santos. Porque que estávamos com a Carla também era a Carmen Santos. Então,
Ele trabalhou com a Carmen Santos e o Eduardo Chacon, isso foi o Luiz Costa. E o Eduardo Chacon escreveu, o Eduardo Pinto, né, escreveu sobre a Carmen Miranda e alguma coisa também de cinema na trajetória da Carmen Miranda. Tá. É, que a gente quer ir lá mais para trás, naquelas que não aparecem, nas técnicas, nas moças que estão lá, que são, não é justamente, eu estou buscando aí aquelas que não, justamente, que não estão consagradas e, né, justamente, e que dizem, eu só ajudava meu marido, eu ajudava meu irmão, Mas eram tão trabalhadores e participavam da produção. É dar o estatuto, é o que eu tenho procurado fazer, assim, então é um pouco também por aí. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou também falar com o Eduardo. Muito obrigada, suas dicas foram muito boas. Muito obrigada. Eu vou ver se eu acho também alguma coisa. Eu vou pedir para a Suzana para olhar para mim, que às vezes ela acha mais fácil, assim, para eu te mando. A gente tem, a Carla tem seu contato, né? Muito obrigada. Alguma coisa que eu acho interessante. Mas aparece muita coisa não, a mulher eu acho difícil. Aparece assim, sabe? Talvez propaganda até pode ser de equipamentos, dessas coisas também pode aparecer. Mas a mulher é difícil. Mulher trabalhadora. Elas atriz tem muito, a atriz já aparece muito, mas mulher que está na produção, na direção, no roteiro e tal, tá trabalhando na frase, na câmera. Outros, né, as costureiras, não importa, mais assim. Mas a gente chega lá. Muito obrigada. Gente, tudo bom? A Carla teve um problema, eu vou assumir aqui, André. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, mas antes eu já queria aproveitar para falar que adorei, foi muito legal, e eu fiquei muito curiosa, porque eu não podia adiantar os slides para ver, porque você ia falando e eu ia ficando curiosa, mas se eu fizesse, estragava tudo. Mas, enfim, queria te dar parabéns, e achei, além de muito boa a apresentação, o tema e tudo, eu fiquei muito emocionada com a sua fala, e achei muito bonito tudo o que você falou, achei a sua mãe, que relação linda, que coisa linda vocês terem, né, essa relação, essa oportunidade, e que bonito que num momento tão difícil você tenha feito um projeto e coisas tão bonitas, sabe, eu acho que a gente precisa mesmo disso, queria te agradecer, porque para a gente ficar com isso guardado, é muito bom, né, e lembrei de eu não lembro agora se foi o último evento que a gente teve, mas foi recente aqui do Mulheres, que teve até uma pessoa que falou de uma propaganda que falava do uso de lisoforme nas partes íntimas das mulheres. E eu fiquei com a cabeça e falei para a Carla, Carla, a gente hoje, nesse momento, lisoforme, né, da Covid. Tudo. Usei tudo muito. Lisoforme. Usei muito lisoforme. Mas nas partes íntimas não, né, Denise? Nas partes íntimas também devia ser um outro tipo de lisoforme, né? Você deixou 2 minutos, eu estou falando do lisoforme nas partes íntimas, desculpa. Eu estou olhando isso, eu estou tentando entender o que está acontecendo. Não, mas não. Não, mas quem foi, Carla, que eu não consegui lembrar exatamente quando foi a apresentação, mas que a pessoa falou e eu falei para você, Carla, a gente aqui nesse mundo lisoforme agora... Eu já não lembro. Foi, acho que a Vivian, que é da PUC do Rio Grande do Sul. É Viviane, que ela trabalha com o Jornal das Moças. Exatamente, e o discurso conservador. Ela esteve conosco aqui e ela apresentou uma série de questões sobre a revista Jornal das Moças, que é uma revista, na verdade, e comentou sobre o lisoforme, sendo a propaganda do lisoforme como sendo algo benéfico para a higiene íntima. Aí a gente se chocou que foi até um dia que a gente estava limpando tudo com lisoforme, né? Por causa do Covid. Eu fiquei olhando para o lisoforme. Mas eu acho que era outro lisoforme, não era esse. Eu não sei. Outra. Foi o que ela comentou, eu não tenho mais informações a respeito. Gente, mas era uma coisa muito... coisa com o corpo da mulher... É uma coisa muito forte. A Camila Figueiredo, que é essa me orientando, agora ela tá fazendo o levantamento também, já pensando no doutorado dela, e ela me mostrou umas coisas que eu não fazia ideia, de tratamentos de beleza absolutamente pesados para a mulher. Assim, coisas assim, olha,
Eu fiquei horrorizada, tipo, a gente hoje horroriza com a coisa da plástica, né, dessas coisas de botox, aplicação de botox e tal, mas é uma ciência que estava, essa coisa do cosmético, da indústria cosmética, que fazia coisas assim, eu falei, gente, isso aí está parecendo coisa de pesquisas nazistas, sabe, assim, Mengele, um negócio horroroso, né? E aí ela traz alguns desses produtos, né? E charlatanismo, né? Que também era as propagandas continham, gente. É doutor que resolvia tudo, né? E a saúde da mulher, por exemplo, era um remédio que era bom para tudo. Era bom desde, tipo assim, para o cabelo até para as flores brancas, né? Tipo os corrimentos da mulher e tal. Então, é o mundo, né? Andréia, eu vou, já pelo adiantado da hora, eu vou encerrar a gravação, e aí depois a gente fica aqui no bate-papo mais íntimo, mais à vontade. Novamente, te agradeço, Andréia, imensamente pela amizade, pelo profissionalismo, por ter vindo aqui agradar e abrilhantar essa tarde de segunda-feira, começar uma semana aí muito boa para a gente, dentro desse quadro que nós vivemos, então é sempre muito importante. E deixar a palavra com você agora para encerrar, fazer alguma consideração a respeito, né, do nosso evento. As mulheres no Brasil republicano estão bem pesquisadas por você em diferentes, né, ângulos, né, a partir de diferentes perspectivas. Oi, Carla, eu agradeço todo mundo que está aqui me ouvindo. Realmente eu fiz uma fala muito assim, no início, sobretudo, muito livre, né? Assim, muito preocupada em trazer a minha trajetória no sentido de mostrar para as pessoas, né, como que é importante pensar a mulher num determinado momento da carreira, né? Somos aqui, estamos todos, coincidentemente, são todas mulheres, mas tem muitos homens que estão pensando a história das mulheres também, né, ultimamente, e isso é muito bom. Eu acho que a gente avançou muito desde que a Michelle Perrault escreveu aquele texto até hoje, né, em termos de historiografia sobre as mulheres, mas é preciso que avancemos mais, né? Eu fiquei muito emocionada, né, desde ontem, que eu estou muito emocionada quando eu comecei a ver a nova cara das vereanças, né, das câmaras de deputados, de vereadores das municipalidades no Brasil, né? A mulher preta, digamos assim, está no poder, está entrando, né? Finalmente a gente conseguiu eleger muita gente, né? Muita mulher de esquerda, negra, né? Moradores de periferias, população, o pessoal do LGBTQI+, plus, não sei, eu já não sei mais tanta, né? Mas mulheres trans, a mais votada de Minas, em Belo Horizonte. A Duda Salabert. A Duda, me emocionei muito de ver aquilo, né? De mulheres. Aqui em demais. Niterói também, né, Carla? Niterói, é verdade. Niterói também foi super votada, aquela trans negra, né? Enfim, então eu acho que a gente está caminhando. Eu fiquei assim, fiquei muito feliz, sabe, de poder também participar, falar um pouco aqui para você. Você sabe que eu já estou assim exausta, né? Porque realmente essa vida de tripla jornada, né? Tá bem pesado, ficando em casa, porque a gente ainda está no isolamento aqui. Eu não estou dando conta, porque eu saio na rua, vejo um tanto de gente sem máscara. Eu estou ainda achando que a segunda onda está vindo. Eu não tenho dúvida disso. Então, ficar 8 meses trancada dentro de casa. Você tem uma ideia? A primeira vez que eu saí mesmo foi semana passada, que eu fui até ali na esquina, na praça e tal, porque eu fiquei realmente em lockdown. E com 2 crianças. Então, assim, eu acho que eu quis explicitar isso também, porque a gente está falando de mulher, né, no Brasil, né? Por isso que eu quis falar, que a gente trazer minha mãe, falei, mãe, vai lá que eu vou te homenagear, porque eu devo muito, né, de toda essa minha trajetória e esses pensadores que eu li, apresentados por minha mãe. Então, eu acho que também foi um momento interessante da gente ver, né, essa coisa assim, né, de como que a pesquisa científica ela também passa por um afeto e uma subjetividade, e no caso das mulheres, eu acho que, né, trabalhar com a minha mãe realmente é uma coisa assim que tem tudo a ver com o que a gente está buscando aqui, né, Carla? Então foi por isso que eu
eu pedi para minha mãe entrar e fazer uma homenagem a ela e tal. Acho que é isso. Mais o que eu posso dizer é isso. Fiquem em casa, continuem, né, se protegendo, porque a coisa não acabou ainda, né? Não. E nós estamos abertos ao debate. Eu espero que continue, esse debate continue o ano que vem, que a gente continue fazendo textos juntos e pensando essas mulheres e a arte, né, a cultura, a cidade, tudo isso. E, no mais, eu queria também fazer um convite para vocês, que a plataforma, lançou-se a plataforma Memórias Covid-19, que é um projeto da Unicamp, que eu sou uma das curadoras, e é só vocês colocarem no Google Memórias Covid-19 e podem colocar imagens, textos, projetos, sons, enfim, está bem amplo, funcionando quase como uma cápsula do tempo, né? E fotos que vocês tirarem e tal, que a gente está pensando também, essa plataforma já tem, a gente faz essa curadoria, né? Então aprova alguns trabalhos, outros não e tal, e parece que vai sair um livro, a FAPESP aprovou e vai bancar umas questões lá do projeto e tal, então tá bem bacana. Eu acho que vocês têm que divulgar bastante, eu peço para a ajuda de vocês, porque é um projeto bem legal. Tá bom? Obrigada, Andréia. Andréia, eu quero deixar registrado aqui, então, meu agradecimento, e que a Andréia tem uma capacidade de trabalho hercúlea, que muitas vezes eu falo com ela, Andréia, calma, porque é uma capacidade de trabalho, de vontade de trabalho gigantesca, e que eu até aproveito aqui de novo para agradecer que ela também me empurra um pouco, que às vezes eu paro e falo, não, ela não vai lá, vamos lá, né? Esses podcasts que nós fizemos ao longo do ano para os nossos alunos e que tomam uma dimensão muito maior do que o material didático, com professores de referência da área de Brasil República, que estão disponíveis no IMA, e os alunos estão adorando, está sendo um material, assim, de muita ajuda mesmo, até porque nós temos alunos deficientes visuais, que criou uma realidade para a gente que a gente não está sabendo contornar, mas, assim, com muitas dificuldades. Então, os podcasts também não foram pensados inicialmente nesse formato, mas agora eu estou tomando uma dimensão para além só de um material assim fechado como material didático.